Oi, pessoal. Eu sou o Dr. Felipe Valente, médico de família na região de Curitiba. Meu CRM no Paraná é 28946. Meu RQE é 22235. E esse aqui é um vídeo diferente do Doutor Informação, tá? O que eu quero comentar com vocês hoje? Na verdade, a minha ideia é ter uma conversa mais direta assim mesmo. Inclusive, peço desculpas porque com a emoção talvez a minha linguagem não fique adequada para todo mundo. Mas eu queria passar qual que está sendo a realidade de alguém que está lidando com coronavírus e está estudando coronavírus todo dia, tá? De longe, eu não quero mentir aqui e falar assim, ah não, eu sou o cara que mais entende corona aqui no Brasil, pronto. Não, mas eu sou alguém que está lidando pra caramba, gente. Alguém que está tendo que estar revisando todo dia, vendo o que está saindo do estudo, vendo que tipo de medicação que tem nova, vendo dados sobre vacina, e estou atendendo diretamente pacientes com corona. Pacientes que estão tendo corona agudo, né? Os pacientes que estavam antes da Omicron eu estava atendendo, pacientes da Omicron estou atendendo, pacientes vacinados, pacientes não vacinados, pacientes com Covid longa, pacientes com complicação do Covid, pacientes no pós-vacina que tiveram febre, tiveram desconforto, estavam preocupados de tanta coisa que estavam lendo. E aqui, gente, olha, o que eu tenho para dizer é que a gente fica muito cansado e muito uma raiva absurda. Não tem muito o que dizer, sabe? Com perdão da expressão, mas fico puto em ver o pessoal compartilhando um monte de estudo que não é lido. A coisa que mais está me dando raiva é vendo o pessoal morrendo de medo de vacina com criança, porque, ai meu Deus, porque isso, porque aquilo, porque tem um monte de estudo. Se você abre o estudo e você lê, o estudo não diz aquilo que eles estão falando que diz. Gente, isso está acontecendo de monte. E isso está acontecendo com um monte de gente, inclusive famosa, gente que tem um alcance grande na mídia, um alcance grande na internet, falando besteira e mentindo descaradamente. E daí eu não sei se é por incompetência ou se é por raiva, por mau caráter mesmo. Não é possível. Porque aí tá lá o estudo. Ah, não, porque ó, foi visto que a proteína S, a proteína do spike, né, do coronavírus, ela causa dano celular enorme. Então a vacina vai fazer... Né, a vacina de RNA que produz a proteína spike no teu organismo, então ela vai dar um dano absurdo, irreversível nas tuas células. Aí você abre para ver o estudo é in vitro, que já tem um monte de limitações, e ele fala, não, nós estamos começando a estudar para pegar mais dados sobre outros estudos, sobre se é realmente a proteína spike que pode estar dando esse problema ou não. Não está relacionando em nada com a vacina. E aí, se a proteína spike for esse problema todo, aí ela teria problema em tudo que ela tá. Então ela teria problema quando você pega a corona, ela teria problema na vacina de RNA, na vacina que não é de RNA. Então, é ridículo. O pessoal tá se baseando em besteira, em coisas que não faz sentido. E a questão aqui não é nem dizer que eles, a conclusão tá errada, mas é o caminho que estão usando para chegar na conclusão é retardado. Não tem outro jeito de falar nessas horas, gente. Porque às vezes é que nem eu falar, ah, olha só, eu cheguei em casa e... Deixa eu pensar uma coisa absurda aqui. Ah, e eu vi que o sol tava se pondo. Ah, então quando o sol tá se pondo, é o melhor horário para chegar em casa. Tipo, não faz sentido nenhum. Você tá relacionando coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E pior, a maioria das vezes está relacionando coisas que tá inventada da tua cabeça, porque se for ler o que está nos estudos e o que a ciência está dizendo, ela tá toda praticamente unânime dizendo, gente, a vacina vale a pena. A vacina tem os seus riscos, eu já falei aqui pra vocês, eu nunca menti dizendo que, não, vacina não acontece nada. Mas os riscos são mínimos. Teve gente que pegou a bula da Pfizer e falou, não, olha, a Pfizer tá dizendo que ela não se responsabiliza por se acontecer algum problema, se acontecer alguma complicação da vacina e tal. Gente, dá pra você pegar a bula de trocentos remédios, trocentas situações, que dirá uma coisa que foi desenvolvida rápido e que teve que ser testado o mais rápido possível. Você vai ter esse tipo de proteção legal. A bula é mais um documento legal do que um documento científico ou farmacológico. Ele é mais para você se proteger e falar assim, olha, putz, teve um paciente que teve coceira no pé. Cara, vamos colocar na bula, porque vai que a coceira do pé tem a ver com a vacina, então a gente já disse que a gente já avisou, tá? Para ficar avisado. É assim que funciona a bula, gente. E aí você fala, não, mas a vacina é experimental, né? A vacina não foi bem testada. Tem mais de 8 milhões de crianças, falando só da população pediátrica, sem falar dos adultos,
Mais de 8 milhões de crianças vacinadas só nos Estados Unidos. Que experimental que é uma coisa que já foi usada em 8 milhões de crianças. Se vocês me perguntassem há 6 meses atrás, há 10 meses atrás, o que eu achava de vacinação de criança, eu ia falar, gente, ainda não sei. Provavelmente vai ser uma saída boa, mas a gente não tem dados ainda. Tem que esperar, vamos ver o que a gente tem. Aí a hora que todos os dados estão mostrando que a vacina funciona e que a vacina é segura, as pessoas ficam inventando e tirando, sei lá, da onde, do além, coisas para dizer que a vacina não funciona, ou que é perigosa para criança, que não faz sentido nenhum. Então dá raiva, porque você passa um tempo estudando, lendo, se esforçando, indo atrás, dando bola para as porcarias que os mongos estão falando. Vai lá ver, o que tá os tais dos médicos pela vida, que deviam ser chamados de médico pela morte. O que eles estão falando no grupo deles, o que tá tendo de vídeo e tal. E aí a hora que você vai atrás, porque eu me interesso, eu tenho que ver, tipo, poxa, se tiver alguma outra coisa que eu não tô pegando, eu tenho que saber. Eu quero ajudar meu paciente. Eu quero, se ivermectina for bom, eu quero passar pro meu paciente. Se tiver qualquer coisa, eu quero... O que eu mais quero é deixar todo mundo saudável do melhor jeito possível quanto antes. A gente tá doido para sair dessa pandemia. Eu tô doido para que tudo volte ao normal, que a economia volte ao normal. Então eu tenho que estar em contato com isso. Só que todas as vezes, aí você vai ler e fala assim, não, gente, isso aqui não é a conclusão desse estudo. Não faz sentido você chegar nessa conclusão. Que nem o exemplo lá, a proteína spike pode ser que dê dano no celular, então a vacina é ruim. Não! Se a proteína spike tá dando no celular, primeiro, se foi testado in vitro, tem que testar em vivo. E aí vamos ver o que acontece. E aí vamos ver se isso está sendo encontrado ou não. A quantidade de pessoas que já tem doente com o corona e a quantidade de pessoas que já tomou vacina já está provando que não, isso não aconteceu. E a lógica que estavam tentando montar é retardada, não faz sentido nenhum. Mas a própria Pfizer colocou na bula dela que teve 145 casos de miocardite até maio de 2021, que eles analisaram, não sei o quê. 145 casos de milhões, se eu não me engano são 17 milhões, 177 milhões de doses aplicadas. 177 milhões. Isso dá 0,00008 de chance de você ter miocardite. Sendo que essa miocardite, em todos os casos, está se mostrando temporária, uma reação que incomoda o corpo, aumenta a tua pressão, pode dar um pouco de tontura, um pouco de mal-estar, e passa. Numa chance, assim, absurdamente rara. E aí eu tô atendendo paciente que tá com miocardite por causa de Covid. E as pessoas falam, não, o problema tá na vacina. Gente, dá vontade de falar, passem uma semana comigo, junto comigo, me acompanhando, indo na casa dos pacientes, me acompanhando no consultório, e vendo o que tá acontecendo. E aí você não precisa ver nem dados. Se você não acredita em dados, se você não acredita na OMS, se não acredita no Ministério da Saúde, se não acredita no CDC norte-americano, não acredita no NH da Inglaterra, não acredita em nada disso, passa uma semana do lado de um médico que está atendendo corona e vê o que tem os dados. E vê quem que é que está complicando, quem que está tendo embolia pulmonar, sabe? E é diferente você ler e você saber, tipo, putz, tem criança que está desenvolvendo diabetes depois do corona. Que difícil, que complicado. E você atender, e você ver na tua frente a criança lá com diabetes porque não pôde se vacinar ainda, porque era uma criança pequena, porque a gente não teve dados ainda, não tinha outra coisa para fazer, e que nessa onda da Omicron pegou. E aí tem gente que vai escolher isso. E aí vai chegar depois, doutor, me salva. E eu vou falar, queria poder te salvar, mas a gente não tem, a medicina ainda não tem uma resposta melhor para isso. A hora que tiver, ótimo. A hora que chegar, seja o Molnupiravir, seja os outros remédios, seja da Pfizer, seja da empresa que for, a gente vai estar doido para usar, que nem a gente usa o Tamiflu para H1N1. Que a gente mais quer tratar e resolver e acabou, e salvar a gente. Isso eu já falei algumas vezes aqui, é ridículo falar, os médicos só querem ganhar dinheiro, só querem... Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas o que eu mais quero, e se eu quero ganhar dinheiro, eu vou mais ganhar dinheiro se todo mundo souber, nossa, esse doutor resolve tudo, ele tratou todos os casos de corona e resolveu tudo. Entende? Não faz sentido. E aí nisso, ainda estão falando do tal do Dr. Zeballos, que foi o cara que mais defendeu hidroxicloroquina, o cara que defendeu vermectina, o cara que defendeu um monte de coisa que hoje em dia já caiu por terra. Que se tivesse dado certo, tinha dado certo em Itajaí, tinha dado certo na Índia. A gente tá vendo um monte de lugar que não dá certo, porque se uma coisa vai dar certo, ela não tem que dar certo num lugar só, ela tem que dar certo em todos os lugares. Tem que bater em tudo que é lugar que você tá vendo, tem que bater e tem que dar igual. E isso não aconteceu, gente. Isso não aconteceu, infelizmente, com nada que a gente testou até agora. Então, quer dizer, exceto o quê? Exceto vacina. Que a vacina tem o propósito do quê? De complicar menos, de internar menos e de morrer menos. Então o pessoal fala, mas pega com a vacina você passa igual o corona.
Primeiro, que tem vários estudos mostrando que não passa igual, que você passa menos. E segundo, tem a questão também de que a função da vacina não era, tipo, simplesmente bloquear e não vai transmitir e acabou. Não, se acontecesse isso, ótimo. Mas o principal é, vamos proteger as pessoas. E a gente tá vendo isso, eu tô vendo isso quando eu visito os pacientes nas suas casas, tô vendo isso quando tá no meu consultório. Você chega lá e vê o quê? O pessoal que tomou a vacina, quem tá com 3 doses principalmente, às vezes nem sabe que tá com corona. Enganou a gente muito essa Ômicron que tava dando menos sintoma. Veio não, parece que é rinite. Parece que é alguma coisa simples. Ah, não, resfriadinho bobo. Realmente, que o paciente fala, não, ó, tô com incômodo na garganta e o nariz tá escorrendo. Só. Não tô com febre, não tô com dor no corpo, não tô com incômodo nenhum. Porque o pessoal que tá vacinado não tá tendo nada disso. Agora, essa semana mesmo, atendi um casal que não era vacinado. Também porque foi enganado por um monte de informação besta. Eles com febre, eles com mal-estar, eles passando mal. Graças a Deus são pacientes que são jovens e que provavelmente não vão complicar. Eu fiz toda a orientação com eles, se eles precisarem de outro suporte, já estou assim, atento para a gente dar o máximo de suporte que a gente puder ter com relação à necessidade de ajudar o corpo a vencer a doença, com necessidade de ajudar se tiver co-infecções, que é o que a gente pode fazer no corona. Mas no resto agora não tem o que fazer. Se eles tiverem azar de complicar, vão complicar. Porque não estão com proteção. Ah, e tem gente com vacina que morre. Sim, tem gente com vacina que morre. Agora veja qual é a quantidade de gente que morre. É minúscula. É uma coisa que a proteção tá... É nem você comparar. Ah, tem gente que morre com um cinto de segurança. Às vezes fica preso e daí não consegue sair do carro e morre. Isso acontece. Se for ver, é real, acontece. Mas qual a probabilidade? E quantas outras vidas estão sendo salvas se o pessoal usa cinto de segurança direito e aí não morre porque o cinto salvou? É a mesma coisa com a vacina, gente. Não nego que vai ter suas possibilidades de incômodo, mas, sabe, comparado com o vírus tem alguns estudos mostrando que tem 257 vezes mais chance de você ter complicação com o vírus do corona do que com a vacina. 257 vezes mais. É uma diferença, tipo, absurda, uma coisa que o pessoal não consegue entender. Às vezes acha assim, não, se tem risco a vacina, tem risco o vírus, então eu prefiro não tomar a vacina. Não, mas o risco tipo, cara, é você comparar um saco cheio de arroz com um arroz só. Tipo, os dois existem, mas é uma comparação que é uma diferença absurda, sabe? E assim, hoje a minha ideia era soltar um pouco mais o emocional aqui mesmo, pra vocês entenderem como é estressante isso, ter que ouvir o pessoal repetindo, que nem papagaio, coisa idiota que eles recebem nas redes sociais, que não faz sentido nenhum, e que ninguém dos 300 que estão no grupo, às vezes, tem a pachorra de abrir e de ler. E daí, às vezes, a população em geral não tem essa capacidade. Mas o que os colegas estão na cabeça, que estão indo contra a vacina? O que eles estão fazendo? Não é possível que eles estejam lendo. Ou eles não sabem interpretar, ou eles estão tirando essas conclusões retardadas. Ou eles estão falando, não, teve gente que comeu pizza e daí não morreu do corona, então a pizza é que resolve. Eu já fiz esse exemplo aqui anteriormente. Assim, a lógica de raciocínio que você está seguindo não fecha, não faz sentido. Então, só dizer que tem um monte de estudo, daí você linka e joga lá no WhatsApp uma lista com 17 estudos. Eu tive a pachorra de abrir essas porcarias desses estudos e ver o que eles dizem. E o que eles concluem. E no que eles se basearam. E se são estudos grandes ou não. E você vai vendo um por um, todos eles caem por terra. Porque ou eles foram feitos em 5 pessoas, ou eles foram feitos in vitro, fora das pessoas, ou eles foram feitos e concluem, no fim das contas, esse é o caso mais bizarro. Eles concluem, gente, olha só, a gente testou, viu que a ivermectina podia ser uma coisa que afetava, mas ele não conseguiu concluir, e no fim das contas a vacina é melhor. E o cara tá falando que o estudo diz o contrário. E aí você está falando, gente, não faz sentido, o pessoal não tá lendo, não tá vendo, não tá tendo noção nenhuma e falando que a vacina é assassina. De volta, passa uma semana do meu lado, cola em mim e vem comigo atender os pacientes pra você ver o que acontece. Pra ver o que a gente tá pegando de complicação de vacina. Guillain-Barré. Nossa, a vacina pode dar Guillain-Barré. Qualquer vacina pode dar Guillain-Barré. Faz tempo que isso já é sabido. E agora, Covid também dá. Eu já peguei pelo menos 3 pacientes com Guillain-Barré por Covid. E não por vacina. Por vacina eu não peguei nenhum. Tá? Isso eu tô dizendo, que daí resolve, isso é um dado científico enorme. Não, é só um caso anedótico, é só um caso meu próximo, mas eu tô aqui hoje nesse jeito falando mais a questão do que eu tô pegando, que é caso meu pequeno,
Porque isso ninguém vai poder negar. Porque isso não dá pro pessoal falar assim, ah não, é a conspiração, são o pessoal do governo que tá querendo influenciar e mentir, não sei o quê. Não, não estão, porque eu tô falando que eu peguei. O que tava na minha cara, o que eu atendi, o que eu conversei com o paciente. E vendo essa diferença aqui, bate com o que os estudos estão falando. Então, gente, pelo amor de Deus, a hora que chegar a vez de você vacinar teu filho, vacine. É assim que a gente vai vencer essa pandemia. Inclusive, se alguém for perguntar, já chegou a vez do meu filho foi vacinado essa semana. Fiquei super feliz porque ele já tá começando a proteção dele. Ai, que reação que ele teve? Ele não teve nada. Ele foi um dos sortudos que não teve reação nenhuma. Tá super bem, tá? Ah, mas você não sabe o que vai acontecer daqui a anos. Não tem razão para pensar que vai acontecer alguma coisa daqui a anos, gente. Nosso corpo, pra você ter ideia, a vacina, o pessoal teve que se esforçar para o nosso corpo não destruir o RNA que vem nela. Eles tiveram que fazer um monte de proteção, porque senão o nosso corpo pega esse RNA e trucida, destrói super rápido. Ah, não, mas quem disse que não vai mudar ou vai causar uma inflamação a longo prazo, não sei o quê. Não tem lógica para pensar nisso. E, se você tem medo disso, me diga, qual que é o efeito a longo prazo de paracetamol, de Brintelix, de um monte de remédio? Vamos pegar os remédios mais novos, os mais velhos podem dizer, não, então aí 50 anos, sei lá, a gente já tem uma noção. Mas os remédios novos que estão saindo no mercado, um uso em doses absurdas de ivermectina faz o quê? Nunca foi testado. E o que vai acontecer a longo prazo? A gente também não sabe. Então como é que tem o pessoal que está defendendo dose alta de ivermectina e está defendendo hidroxicloroquina usado de maneira off-label, se a gente também não sabe o que vai acontecer daqui 5, 10 anos? Sabe? Então, se você tem esse parâmetro desse medo, você tem que aplicar para tudo. Você não pode ficar com esse medo só para a vacina. Por que teu medo vai ser só com a vacina? Ah, porque é uma tecnologia que você não entende. É esse que é o porém. Você não entende, daí você fica com medo. Beleza, mas então fique com medo de tudo. Então veja que você na verdade não entende porcaria nenhuma. E ou você vai se esforçar e vai ir na fonte e vai ir atrás e ler coisa por coisa do que está sendo mandada, ou então você tem que ouvir tudo. Você tem que ouvir o pessoal que fala que não funciona, mas você também tem que dar ouvido ao pessoal que funciona. E tem que entender e analisar quem que segue uma lógica de raciocínio e quem que não segue. E aonde que bate os estudos que o pessoal está dizendo, ah, o estudo diz isso, e realmente diz, ou onde o pessoal está mentindo. Ou você vai confiar só em alguém que está falando brabo. Por isso, então é minha função aqui, então eu tô falando brabo também. Tô falando sério, tô falando brigando, para ver se alguém ouve. Porque às vezes tem um idiota na internet que tá falando forte, brigando, se mostrando poderoso ali, e é só o que precisa, o resto do pessoal tudo segue ele. Então você vai seguir algum idiota na internet que tá fazendo isso, então me sigam aqui. Então ouça o que eu tô falando aqui, ouça o que eu tô falando dos casos que eu tô pegando, ouça a análise que eu tô fazendo, que eu me esforço aqui, para não chegar depois e ficar me incomodando. Ai, mas será? Ah, não sei o quê. Gente, a discussão que tá tendo agora, ao meu ver, é mais política do que científica. Não tem, a ciência já tá... Antes a gente não tinha dados. Você pode ver em vídeos antigos meus falar assim, olha, a gente não sabe, ó, é arriscado. Agora a gente já sabe, agora a gente já tem dados do que funciona e o que não funciona. E eu torço para que logo tenha um remédio que realmente funcione e que, independente se o cara quer vacina ou não quer, a gente pega o remédio e trata e acabou. A gente não tem isso ainda. Certo, pessoal? Espero que não tenha incomodado muito vocês com essa minha reclamação aqui, mas eu acho que era importante eu colocar isso aqui e era legal o pessoal ver tanto o lado da sobrecarga mental que os médicos sérios, os enfermeiros sérios, os psicólogos sérios, os fisioterapeutas sérios, todo mundo está tendo que lidar com essa questão do Covid, tá passando também pessoalmente. Pelo outro lado, que a gente parece que fica enxugando o gelo, porque toda hora que a gente está tentando organizar e mostrando o que a ciência fala, tem gente querendo inventar que a ciência diz outras coisas, tem gente querendo desmerecer a ciência, tem gente querendo falar que, ah não, na verdade o que funciona é tomar chazinho, não sei o quê. Então, vamos tentar se organizar e veja o que funciona. E lembrem, se vocês forem usar exemplo, usem todos os exemplos. Ah, uma pessoa morreu. E todas as outras 1000. E todo o resto de pessoas que tiveram na mesma situação. Tem que analisar tudo isso. Não analisar uma coisa só separada e dizer que aquilo ali é a tua verdade. Certo, gente? Para aqueles que estão entendendo, que já estão também se esforçando, que estão estudando, que estão seguindo os canais confiáveis, obrigado pelo apoio. Obrigado por vocês se dedicarem também e por vocês estarem nessa luta junto para a gente fazer essa pandemia acabar. A gente fazer esse vírus parar de ficar se multiplicando a rodo, a torto e direito, do jeito que ele quer, para ele parar de ficar produzindo mutação toda hora.
Obrigado pelo apoio, tanto aqui no canal, como na vida pessoal de cada um, aqueles que estão se cuidando, que estão usando máscara, que estão praticando isolamento social, que estão ficando em casa dentro do possível, que estão evitando aglomeração, né, que estão cuidando da maneira certa. Tá bom? Porque assim, se a gente já tá tendo um monte de problema, estaria totalmente pior, e a gente consegue ver isso comparando com outros lugares do mundo, se a gente não tivesse uma boa parte da população que está levando isso a sério. Certo, pessoal? Obrigado por me ouvirem aí, espero que tenha sido instrutivo, pelo menos para alguns, tá bom? E eu vejo vocês na próxima do Doutor Informação, porque conhecimento é o melhor remédio.